É bom estar aqui com vocês para uma DR bacana, uma DR leve, uma DR evolutiva, que faça a gente, de alguma maneira, refletir sobre alguns conceitos, ampliar o nosso modelo de mundo e, naturalmente, consequentemente, você acaba ganhando também no afeto e no amor. Quanto mais amplo for o seu modelo, mais você consegue ter flexibilidade de uma maneira geral na vida e, lógico, aqui no nosso foco nos relacionamentos afetivos. E a minha pergunta, né, o que eu recebi de pergunta essa semana, várias, e uma delas, que foi a que eu escolhi para hoje, é uma pergunta talvez bastante presente nos relacionamentos. Vem de uma mulher que viveu uma experiência antes de se casar com seu futuro marido, na época então noivo, que ele teve um comportamento de traição, houve uma traição, e ela coloca que desde então ela tem tido limitações para se relacionar novamente. É como se ela desconfiasse de todos os homens com os quais ela se relaciona. Tem uma coisa aqui que eu quero falar em alto e bom tom, que às vezes as pessoas elas criam suas próprias limitações, né? Então, por exemplo, vivi um relacionamento onde o outro teve uma relação extra conjugal, extra namoro, extra qualquer coisa. Essa relação ela foi pontual dentro de um contexto e vale lembrar o padrão de cada um, porque uma pessoa que vive uma relação extra, ela pode ter extraconjugal, extra relacionamento, ou viver uma relação dupla, pode ter vários significados. E aí o que é mais interessante que acontece na nossa sociedade é que a pessoa traz para ela, a pessoa que viveu a interação com o outro vivenciou uma relação extra e ela traz para ela a responsabilidade daquilo que tem acontecido, como se a partir daquele momento todas as relações elas estão fadadas ou tem uma determinação que vai existir uma traição. Então eu quero falar sobre a traição. Eu sempre convido, na medida do possível, as pessoas a pensarem o seguinte: isso quando acontece qualquer tipo de comportamento que denota uma traição, tanto afetiva, como pode ser uma traição profissional, como pode ser uma traição numa amizade. A traição nada tem a ver com a minha pessoa, ou com a pessoa que está envolvida na interação. Tem a ver com a pessoa que opta em viver uma relação extra ou em ter o comportamento. É ela que determinou que vai vivenciar aquilo. Como ela determinou, isso tem a ver com os padrões, com as referências dela. Lógico, numa relação a dois, pode ser que aquele movimento da relação, porque a traição é em relação, vai ficar redundante o que eu vou falar, mas a traição ela tem a ver com a relação e a dinâmica da relação. Se a dinâmica da relação está desagradável ou se ela limita uma das pessoas que participa da relação, ou se ela fere os valores de uma das pessoas que vivencia a relação, é muito comum que haja um comportamento de traição. E aqui a gente poderia levantar até um questionamento. Se quando alguém vivencia um comportamento de traição, se ela está traindo a relação ou se ela está se traindo. Porque somos adultos, eu já falei aqui isso várias vezes também, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, que é muito bacana, que é um bem precioso, e se você quer ficar com alguém, você tem essa liberdade de viver o melhor com aquele alguém. Se naquela relação, o quesito fidelidade se entende dentro daquela relação, quer viver uma única relação afetiva, sexual, sentimental com uma única pessoa, certamente se você entra num relacionamento com uma outra pessoa, você está ferindo os valores da relação que foi estabelecida por ambas as partes. Você estabeleceu isso com o outro, então acabamos compreendendo que esse é um valor.
É muito importante que os casais, eles conversem sobre isso. O que significa para cada um fidelidade? Se fidelidade é um critério dentro da relação. E se ele existe, o que é importante para manter a fidelidade? O que cada um considera estimulante para se manter fiel àquela relação, àquele compromisso. Então, se isso estiver ajustado, certamente existe um espaço mínimo para um comportamento que pode gerar desconforto, como a traição ou a infidelidade. Agora, que fique aqui bem claro, que você se dê a oportunidade de pensar que quando isso acontece tem a ver, lógico, somos responsáveis todos, quando estamos dentro de uma relação, 50% a 50%. E não existe essa coisa de que, uma pessoa é responsável 100% por tudo que acontece dentro da relação. Isso seria imaturo dentro de um relacionamento. Ambos são responsáveis, seja por omissão, seja por deixar de atender os critérios que eles estavam presentes no início da relação e por alguma razão ou por várias razões as pessoas abandonaram, ou porque a relação ficou desestimulante para um dos lados e esse lado deixou de comunicar, ou porque a relação passou a ser uma relação de cobrança, ou porque a relação perdeu o encanto, a paixão, e aí vai, N coisas que eu poderia listar aqui. O importante é que haja comunicação para que as pessoas possam, se for interessante, resgatarem coisas que são valiosas. Porque quando alguém vai buscar isso fora, quando alguém se envolve com uma outra pessoa, quando existe um terceiro, a relação que eu chamo de triangular, existe uma carência naquela dinâmica. Ou pode existir um padrão, ou pode existir uma insegurança que faz a pessoa se sentir valiosa quando ela é apreciada por uma outra pessoa, por uma terceira pessoa. Então, todas as razões que eu poderia listar aqui envolvem a relação e os padrões da pessoa que opta em ter esse relacionamento extra, que é diferente da pessoa determinar que na vida dela, todas as vezes que ela se relacionar com alguém, vai acontecer o comportamento de infidelidade ou de traição. Então, eu gostaria de dizer para você que essa experiência, se você conseguir, e você tem essa condição, tirar todo o aprendizado bacana do que aconteceu e do que você pode levar como bagagem para os seus próximos relacionamentos, como experiência, como aprendizado, como eu já disse, como evolução, certamente você tem chances enormes de ter uma relação muito mais madura, leve, agradável e onde você possa fazer a diferença, pois você já viveu uma experiência que gerou aí uma nova postura. Então fica a nossa informação dentro da DR, falando de infidelidade, traição e as formas como podemos gerenciar isso e aprender com isso. Até porque é importante você ser fiel a você mesmo, respeitar os seus limites e aquilo que é valor para você. Um beijo grande e até a nossa próxima DR.